Eu concordo muito com o Eugênio que neste ano o Palmeiras tem momentos que o jogo fica meio cai lá. Isso não é pro Palmeiras. Tanto é que nos momentos que o Palmeiras controla hoje são os momentos que ele tira a velocidade. O time do Vitória é um time de muita mobilidade. Exatamente. Entendeu? Segurou. Ele começa a picar o jogo, ele começa a segurar. Uma bola que você recupera, por exemplo, você já não acelera, você tira a velocidade, faz o Vitória baixar a marcação para correr mais campo. Mas é um time, vamos dizer assim, que ele transita entre as fases do jogo de maneira muito natural, né? Os jogadores sabem o que eles precisam fazer quando eles perdem a bola. Eles sabem por onde sair quando eles recuperam a bola. Eles sabem o que fazer quando eles estão instalados no campo do adversário com a bola, quando eles estão atrás da linha da bola. Isso nada mais é que muito tempo de trabalho. E você falava em desamarrar jogo, por exemplo. O jogo contra o Liverpool. 1-0 pro Liverpool. Como é que o Palmeiras faz o gol de empate que já leva pro intervalo numa outra situação? Bola parada. Exatamente. E é algo que o Palmeiras tem muita variação de bola parada, muito. Porque ele tem uma comissão técnica que trabalha há muito tempo. Então você pode, durante tanto tempo, você pode trabalhar essas jogadas dentro do CT, no dia a dia, no mínimo prazo que você tem para treinar, que é algo no Brasil que é complicado, você não tem muito tempo para isso. Mas eu tenho muito essa impressão, é um time que o futebol, você não se tem 100% de controle no futebol nunca. É um esporte que é muito difícil você ter controle. Mas eu acredito muito que quanto mais você controla, mais perto você está da vitória. Então é um time... E o time titular... Eu acho que não ter esse controle em alguns momentos desse jogo contra o Liverpool tem a ver de não ser aquela estrutura principal. Sim, claro. Porque quando essa estrutura principal entra em campo, é um time que consegue controlar um pouco mais. É um Palmeiras que a gente está falando de rodar elenco. A gente fala de elencos melhores no Brasil. Mas se tem alguém que usa melhor o seu elenco no Brasil, é o Palmeiras. E o Palmeiras consegue aumentar seu elenco. Os dois volantes do Palmeiras que jogaram hoje, eles já foram titulares em algum momento. Sim. O Gabriel Menino já foi titular, o Richard Rios já foi. Aí você traz o Aníbal Moreno. E dentro do próprio Paulistão, o Palmeiras fez muito isso. Jogou com o Rafael e Rios, com o Zé Rafael e Rios. Jogou com o Aníbal, jogou com... Eu tenho a impressão de que se a gente pegar a minutagem dos jogadores, talvez seja o mais equilibrado. E o Palmeiras usou o Paulista para fazer essas variações, para ver o Gomes como lateral, ora como zagueiro. Aí você joga às vezes com o Mike, joga às vezes com o Marcos Rocha. Então, assim, é muito do controle. É óbvio que tudo isso tem algo científico ali. As substituições do Palmeiras, me parece que elas são até meio que pré-estabelecidas ali pela comissão técnica, pelos testes. Hoje o Flaco vai jogar no máximo 30 minutos, porque ele vem de uma carga. Então, assim, é trabalho, cara. É trabalho e não dá para falar só do Abel quando você fala do Palmeiras. É falar de um clube que tem processos muito bem definidos, que tem pessoas em diversas áreas muito competentes. Então é isso. E aí, quando você tem um jogo que você não é brilhante, que nem o Palmeiras foi com reserva contra o São Lourenço e não perdeu o jogo. Sim. Começou mais ou menos ali no jogo, segundo tempo aumentou o ritmo, jogou, foi lá e trouxe um ponto. Então, assim, é muito difícil enfrentar o Palmeiras, como eu falei, os jogadores, eles sabem o que fazer a cada momento do jogo. É um time muito atento a detalhes. A bola do Everton na final do Paulista, rápida, é um detalhe. Sim. Rapidinho, por mais que muita gente questione já tá rolando ou não e tal, mas é um detalhe. É um lateral que você bate rápido, é uma comunicação. Então, é tudo muito natural nesse Palmeiras. E mesmo quando sofre, e hoje não foi realmente um jogo maravilhoso, nem sofreu, ele consegue na marra. Ele é um time, vamos dizer assim... Mas também não sofreu, né? Isso. Não, mas não sofreu. Nada, no segundo tempo não aconteceu nada. Isso, é um time encardido, cara. Exatamente. Agora... no bom sentido, claro. Não, sim. E já eu quero falar da sequência do Palmeiras, porque é uma sequência pesada agora de jogos, adversários, inclusive adversários que a gente está colocando na briga pelo título brasileiro, que muita gente coloca, tem altitude no meio do caminho, já vou falar sobre isso. Já a gente fala dos outros jogos de hoje, as polêmicas de arbitragem. Nossa, no jogo do Flamengo, no jogo do Corinthians e Atlético, no jogo do Vasco com o Grêmio também. Já a gente vai falar de tudo isso. A gente vai ouvir o Abel Ferreira também. Só quero falar de um personagem desse jogo, que é o Rony. Você falou de rodar elenco e tal. O Rony... Que já foi titular. Então, é aí que eu quero chegar. O Rony é um cara que já foi titular desse time e era um titular meio que incontestável. Então, a gente podia torcer o nariz pro Rony e tal, mas foi, era um cara da Libertadores, o cara que jogou ali de referência. Ele jogava pelo lado, depois ele se adaptou, jogou como referência, foi muito bem também. Mas hoje o Rony, ele não é um titular desse time. E o torcedor do Palmeiras, olha pro Rony, já não é mais o mesmo e tal, tá devendo. E esses caras vão tendo oportunidades. Conforme você roda o time, esses caras têm oportunidades. Como é que foi o jogo do Rony hoje? Você olha pro Rony hoje e fala, ainda tá com dúvida,
quem sabe, numa sequência, pode voltar a ser titular. O que dá para falar do Rony hoje, Eugênio? Que ele continua sendo uma peça que vai ter muito espaço dentro do elenco do Palmeiras. Vamos lembrar que no meio do ano o Endrick vai embora, né? Pois é. E pelo visto não virá reposição. Dentro de uma realidade de muitas vezes o Palmeiras jogar com 2 jogadores mais próximos do gol ali, sendo o Endrick esse jogador que sai um pouco mais e o Flaco que fica mais dentro da área, o Endrick se encaixaria nessa função, se não vier ninguém. O Endrick é um jogador que chegou à seleção brasileira e, para mim, chegou com mérito pelo que ele fez dentro de campo. Ele tem números aí impressionantes. Sim. É um jogador muito versátil, que te dá várias posições. Você pode jogar ele mais para o lado do campo, você pode jogar ele como centroavante, você pode trazer ele para jogar por trás do centroavante. Então, continua sendo um jogador muito importante dentro do elenco e precisa ser valorizado pela torcida. Eugênio, se entrega muito, ainda tem explosão, ainda tem velocidade. Hoje dá carrinho e desarma o ataque adversário. Eu justamente ia lembrar disso. Teve um lance que o menino Estevão levou uma bola debaixo das pernas do Lucas, lateral esquerdo. Ele foi lá atrás, recuperou a bola, sofreu a falta. Mas esse é o lance que não vai estar no post de rede social para resumir o jogo do Rony. Vai ser o lance em que ele perde o gol, desperdiça a oportunidade depois de uma bola que ele ajuda a recuperar no campo de ataque do Palmeiras. Então, é muito injusto com o jogador definir, mas o cara é atacante, tem que botar a bola para dentro. É mais um erro de definição do Rony. Mas o que ele entrega coletivamente é um pacote muito pesado para o treinador. Então, hoje o Rony, se você oferecer para outros 19 clubes de Série A, todo técnico vai levantar a mão e dizer, eu quero. Porque o Rony é esse cara, como eu acho que o Abel quer também. Versátil, joga em todas as posições. O Abel diz que ele é nota 10 sem a bola. E 7 com. Se fosse um pouco mais, não estaria no Palmeiras. Lembra da frase dele? Lembro. E em termos de comportamento também, um cara que titular, virou ali até a aura dele na Libertadores, um cara sempre decisivo, mas em momento nenhum criou caso, deu entrevista ali jogando em direta, ou fez desabafos, nada, um cara sóbrio, lutando para recuperar a posição. E o Palmeiras tem muito disso, né? Essa alternância de protagonismo, né? Você vê que não é um time, óbvio, com o Endrick. A gente tá falando de um menino de 17 anos que vai jogar no Real Madrid daqui a alguns meses, gente. Não tem como não dar essa atenção, não falar dele. O cara tava fazendo gol pela seleção agora, algumas semanas atrás. Mas é legal essa alternância porque a gente tinha fases que o Rafael Veiga ia lá e resolvia um monte de jogo. Aí era o Rony. Aí hoje quem fez o gol de 3 pontos, o Rios, que é um volante reserva. Aí, às vezes, é o Gomes numa bola parada, às vezes é o Murilo. Então, o Aníbal já fez 2 gols importantes. Então, isso dá um senso pra gente do quão coletivo esse Palmeiras é e do quanto é importante essa briga por posição. Porque, assim, eu sou o Flaco, eu sou o titular hoje. E o Rony, que é meu reserva, esse cara já brocou em Libertadores em dia, já resolveu um monte de jogo. Se eu não der o meu máximo no dia a dia, e o Abel, ele faz muito isso, ele dá chá de banco. O Abel tira o Scarpa, lembra? O próprio Endrick segurou um pouquinho, ele tá indo com calma. Aí agora a gente vê meninos jogando também, ganhando oportunidade. Tenho certeza que esses meninos que estão ganhando oportunidade devem ter um comportamento no dia a dia, em treinamento, muito positivo para estarem ganhando. Uma sumida, né? Agora foi a vez dele sumir. Então, mas aí você sumiu, mas você trabalha... Daqui a pouco aparece de novo. Acontece então, muito. assim, eu acho muito positivo essa briga por posição. Eu acho que essa competitividade no dia a dia entre os atletas, e como disse o Breler, sem biquinho, sabe? Se fica de biquinho, tá ficando em casa, reclama com a mulher, com os parentes, não tá vazando isso pra imprensa. É claro que o cara tem que se incomodar em estar na reserva, mas isso, um trabalho bem feito e essa competitividade, isso eleva nível, isso sobe a régua. E aí você tem um elenco que é isso. Uma hora um vai decidir, outra hora vai outro. O que o Mike tá jogando já há 2 temporadas, a gente pouco fala. O Mike tá jogando um absurdo. Pra mim, é um dos principais laterais direitos do Brasil hoje. Lateral barra ala, ponta. É isso. Eu lembro de um pouco antes do Abel chegar, que o Luxemburgo era o técnico do Palmeiras, que o Palmeiras estava no mercado atrás de lateral direito, porque ele não estava satisfeito com o Marcos Rocha e Mike. Olha só. Você lembra? O Daniel Munhoz, colombiano, era um nome que estava muito no dia a dia ali e tal, vai trazer, né? Bélgica, acabou que não foi contratado. Isso em 2018, 19, por aí. Por aí, nós estamos agora e Marcos Rocha e Mike estão lá entregando, levantando taça em cima de taça. Então, mas aí você pega o Flaco Lopes, o desenvolvimento dele, o Veiga. O Veiga chegou a ser cogitado a ser moeda de troca, Palmeiras. Sim. Então, assim, eu acho que essa comissão tem muito
esse dom de recuperar, de reinventar jogadores. Não ter o Aníbal, para mim hoje o Aníbal é um dos principais jogadores do Palmeiras. Ele é um cara, parece que ele chegou e assim, a gente vê ele muito dando passe, fazendo gol. Cara, ele tá apontando pros companheiros o jogo inteiro. Ele tomou conta do meio de campo do Palmeiras, cara. É assim, é surreal. Ele tem boa leitura, né? O Abel fala muito sobre o espírito caçador que ele tem para marcar, por cobrir campo e tal, mas ele tem ótima leitura. Tira da pressão rapidinho. E chega na área, né? Isso. Chega na área. O gol do título do Palmeiras é um gol que vem de uma cabeçada do Flaco Lopes. Certo? No ponto cego do zagueiro, que ele faz isso toda hora. Eu não tenho os números exatamente, talvez ninguém tenha, porque são coisas internas que eu não sei se o departamento técnico ou as pessoas da fisiologia do Palmeiras expõem isso, mas fizeram um trabalho com ele para ele ganhar peso e força com o Flaco Lopes. 8 quilos o papo. E isso é claro que interfere no rendimento do jogador até o jogador se acostumar, né? Porque ele vai ficando... O Abel vai falar? O Abel vai falar. Então, que fale Abel aqui no Linha de Passe e depois aí a gente... retoma depois seu raciocínio. Vamos lá, Abel Ferreira. Professor, boa noite. Olá. Queria que você falasse um pouquinho da estratégia para hoje, poupando alguns titulares, a tal gestão física e uma panela de pressão que é esse estádio, mesmo aberto, sem cobertura, né? Um estádio em forma de C, digamos assim, mas a torcida do Vitória faz um barulho, né? E até deixou o gramado, as arquibancadas aplaudindo o time. Queria que você falasse um pouquinho das dificuldades dessa noite. Olha, é verdade o que estás a dizer. Eu acredito que esses aplausos da torcida do Vitória foi por há 23 jogos que não perdiam aqui em casa. Eu acho que foi por isso. Um ambiente espetacular. Parabéns em primeiro à nossa torcida, mas também parabéns à torcida do Vitória, que no início do jogo fez um espetáculo muito bonito. Eu particularmente gosto dos estádios cheios, como foi hoje aqui. Gramado duro, difícil, alto. Eu prefiro sintético, sinceramente. Não estou aqui é um gramado que nos vai deixar marcas para o próximo jogo. Digo já isto a quem me está a ouvir. Vocês viram a dificuldade que foi quem entrou, quem iniciou. Os jogadores chegaram ali ao vestiário, nem força tinham para tirar a roupa. Mas pronto, dar os parabéns aos meus jogadores pelo esforço num campo difícil. Como disse, um adversário que não perdia em sua casa há 23 jogos, uma equipa muito bem organizada, que nos obrigou depois nos últimos minutos a ter que defender um bocadinho mais baixo. O jogo estava partido, podíamos ter resolvido o jogo com um segundo golo, não conseguimos. Mas dar acima de todos os parabéns aos meus jogadores pelo esforço extra que hoje foi preciso ter aqui e que temo que a gente pague caro com aquilo que se passou. Como disse, gramado muito alto. Há coisas que temos que mudar e temos que pensar. Não está em causa todo o esforço das pessoas do Vitória, do seu treinador, dos seus jogadores que se bateram bem, do seu público que fez uma festa muito bonita, mas temos que pensar à frente, temos que pensar grande e este tipo de gramado deixa marcas nos jogadores. Abel, boa noite. Além da condição do gramado, que foi alvo de reclamação de alguns atletas também aqui na saída, e agora você reforça isso na coletiva, tem a questão de algumas tomadas de decisão equivocadas, erradas. Eu reparei o teu incômodo ali com algumas tomadas de decisão, especialmente no segundo tempo. Bolas carregadas que poderiam ser passadas. O que os seus atletas poderiam ter feito diferente, inclusive para matar o jogo mais rápido? Era fazer golo, mas a verdade, falaste bem, eu tenho que vos lembrar que jogámos há 3 dias, tenho que vos lembrar da viagem que nós temos, tenho que vos lembrar que daqui a 2 dias temos jogo outra vez, e tenho que vos lembrar, por muito que eu queira que os meus jogadores sejam perfeitos, eles vão falhar e não há como. Como te disse, jogo muito duro, jogo difícil, gramado incrivelmente desgastante, e esses erros, como disseste, nos minutos finais, não só nossos, o adversário também os teve, tem muito a ver com, que me desculpem se eu disser aquilo que eu penso, com a qualidade do gramado, tem tudo a ver com isso, que depois deixa um desgaste nos jogadores tremendo, e quando estás cansado não tomas as melhores decisões, e eu entendo isso perfeitamente. Por isso, valorizar o esforço dos meus jogadores,
em relação àquilo que tu acabaste de perguntar. Abel, boa noite. Primeiramente, parabéns pelo resultado. Já foi sinalizado aqui as diversas dificuldades, né, que ocorreram na partida, mas qual a sensação de quebrar a invencibilidade do atual campeão da Série B? Eu acabei de dizer isso. Eu acho que o próprio ambiente que a torcida aqui criou, que foi muito bonito. Eu particularmente gostei, não pude bater palmas porque eu sou do Palmeiras, mas muito bonito, a vibração no início do jogo, os cânticos. Eu particularmente gosto daquela música, eu sei que eles aqui a transformaram, mas eu gosto da música que eles cantam, a verdadeira, não a transformada. Mas como disse ao teu colega, vir aqui à Casa do Vitória, que há 23 jornadas que não perdia aqui, a equipa que subiu de escalão, apanhar o Palmeiras logo no primeiro jogo em casa, melhor prémio para esta equipa era impossível. E eu avisei os jogadores disso. Se nós não tivermos a nossa máxima concentração e o nosso máximo esforço, porque o próprio gramado ia pedir isso de nós, era impossível ter ganho aqui este jogo. E, como disse, achei um lugar simpático, um estádio, apesar de já ter alguma idade, bonito, cheio, com a torcida vibrante, acho que é espetacular e parabéns ao Vitória pela excelente atmosfera que aqui criou. O próprio Mineirão, durante o tempo, tinha uma grama alta também. Se a gente voltar no tempo, lá, década de 80, 90, era assim. Enquanto não houver uma padronização da CBF, já se padronizou o tamanho do gramado. Agora você pode procurar padronizar tipo de grama, altura da grama, corte dessa grama, acompanhamento. Isso tudo é uma coisa que uma liga facilitaria. Mas não existe hoje em dia mentalidade para se criar uma liga no futebol brasileiro. Vamos brigar. Claro que existe, existem duas. Se criar uma liga de verdade. Se vacilar até uma três, liga né? séria, de Vocês verdade. não estão em nenhuma. A liga que existe no Brasil é para discutir valores de transmissão, direitos de transmissão. Não é para estabelecer critérios técnicos para a competição. Lógico. Não é para assumir responsabilidade por arbitragem, que a gente vai entrar daqui a pouco, que é muito fácil criticar a arbitragem, que foi péssima na rodada, mas ninguém que vai criticar a arbitragem lá, eles que têm poder de decisão, ninguém faz nada para melhorar. Então a gente vai ficar aqui reclamando da arbitragem, daqui a pouco vai reclamar, eles vão reclamar lá, como já estão reclamando, já estão emitindo notas oficiais, só que eles não fazem nada para melhorar. E em relação aos gramados, que esse é um assunto que está sendo debatido frequentemente desde que o futebol voltou em 2024, né? Sim. Desde que a bola começou a rolar de novo. E o Campeonato Brasileiro, que é esse torneio maltratado pelas pessoas que o organizam e também, de certa maneira, pelos clubes que o disputam, mostrou só hoje, de uma maneira muito clara, a rodada de estreia. O estádio do Atlético Goianiense, o campo, né? O Serra Dourada, com a areia. Cada vez que os jogadores caíam no chão, subia areia. Aquele foi bizarro. Você via, E buraco. Tinha uns momentos que a bola, tocava a bola rasteira, ela ficava assim. Ó. A areia ela é colocada num campo de futebol de grama natural para resolver problema de desnivelamento ou para fazer... ou para suavizar a falta de grama mesmo. É uma coisa muito feia. Você viu os profissionais que estavam lá no jogo do Atlético Goianiense com o Flamengo? Como o gramado estava um pouco desnivelado, estava até subindo. Tinha um morrinho assim. Tinha um morrinho. Eles foram lá com um pedaço de madeira. Ficaram sulafando, socando. Macetando. Isso aí. Pá. Durante o jogo. Exatamente. Aí o Abel fala do gramado no Barradão, estádio do Vitória. O futebol no Brasil é isso aí. O Campeonato Brasileiro começa hoje, deveria ser uma data nobre, que deveria ser muito antes no nosso calendário. Sim. Muito anterior a hoje. As Copas já começaram, o Campeonato Brasileiro começa depois. Os estaduais estão aí usando esses campos, gastando esses campos. E aí no dia em que, teoricamente, abre-se o campeonato mais importante do nosso calendário, os gramados estão desse jeito aí. Ainda é só gramado, né, André? É muito feio. É gramado, marcação do campo. Em alguns estádios, iluminação. Tem estádios que à noite parece boate, cheia de pontos escuros. Sim. Tem iluminação de um lado, da outro não tem. Daqui a pouco tem um buraco ali de iluminação e tal. Toda uma padronização que não existe. E como o André falou, estamos em abril.
Estamos em abril. O Serra Dourada não foi usado no campeonato. O Serra Dourada não, né? Mas o. Então, assim, Barradão, sim. Se você pensava em fazer um jogo no Serra Dourada, ele tinha 4 meses para trabalhar esse gramado. Claro. Sim. Por que não foi feito? Por que não foi feito? E é legal a gente Por que falar... uma simples marcação não é bem feita? Uma simples pintura. marcação. É um trabalho simples, mínimo uma do marcação mínimo, de né? gramado. Como pode isso, gente? E assim, William, até para quem tá em casa, você que bate uma bolinha minimamente, o quanto um gramado ruim interfere na dinâmica de um jogo. O tempo que o jogador demora para dominar e fazer a bola acelerar. Hoje, no gramado do jogo do Flamengo, a bola vinha pererecando sempre. A bola estava sempre viva. Eu acho que no Barradão, apesar dessas características, eu achei que a bola até rolou um pouco melhor. Não via mais lento, né? O jogo fica um pouco mais lento. E é simples, cara. É o primeiro toque do jogador, às vezes com um toque ele domina, com o outro ele já faz a bola acelerar. Num gramado desse, você vai precisar dar uma arma para matar a bola, porque a bola tá sempre aqui. E aí o jogo vai ficando mais amarrado. E aí a gente fala, a Premier League, não sei por quê. Porque esse jogo. O cara não mata, ele já sai jogando. Isso. E aí a gente fala de frações de segundos. De 2 toques a mais na bola para você fazer o jogo todo. Agora você pega e vai somando isso em todas as ações com bola dos jogadores durante o jogo. Aí fica aquele jogo chato. É um jogo que tem mais encontrão, que tem mais falta, porque a bola tá sempre em disputa. Então, assim, cara, eu não sei como nós não cansamos ainda de falar isso, porque é um negócio que, a gente já cansou, que nós somos obrigados a falar, porque é sempre o tema. Cansado a gente já tá. É o mínimo do mínimo, né? Antes da gente virar o assunto para Flamengo também, que é o próximo tema, sobre a sequência do Palmeiras. Então, agora, Internacional, é um jogo em casa, Barueri, né? Casa, Barueri. Domingo, Flamengo no Allianz. Olha só. A gente pode falar que são 2 equipes aí, 2 confrontos diretos. Muito cedo, né? Claro, primeira rodada, segunda, terceira. Mas são dois times que ganharam na primeira rodada também. E que são times que a gente coloca como briga por título, se não ali próximo. Aí você tem Del Valle na altitude, Libertadores, e na volta o São Paulo, clássico no Morumbi. Como coordenar esse elenco aí? Como fazer isso sem colocar, sem, de certa forma, priorizar nesse momento? Eu não sei se o Abel esperava essa situação do gramado no jogo de hoje e a repercussão que isso vai ter no estado dos jogadores para as próximas partidas. Provavelmente sim, mas é uma coisa que você não pode medir, né? Não tem como. Os jogadores vão ter que ser avaliados amanhã, depois de amanhã, nos próximos dias. Aí vai aparecer gente com mais dor do que o normal e você vai precisar cuidar, porque você não quer perder jogadores. Então, assim, fala-se do Campeonato Brasileiro como um dos mais difíceis do mundo, né? Porque ele tem dificuldades que nos outros lugares onde o futebol é importante, como é aqui, não existem. Sim. Esse é o primeiro ponto. E treinadores, estou fugindo um pouco do tema, mas treinadores que vêm de fora precisam aprender isso. O Milito, começando a trabalhar no Internacional, ele sabe dessas coisas todas, mas ele nunca viveu. O desgaste das viagens, a falta de tempo para treinar. Diferença de temperatura. Todas essas coisas. E aí é preciso se adaptar a essas circunstâncias todas. Então o Palmeiras não tem esse ano o luxo, entre aspas, de um grupo fácil na Libertadores para poder manejar a escolha de jogadores, as escalações, as substituições, onde você pode forçar um pouco mais e tal. Então não dá. No grupo do ano passado você podia fazer um planejamento pensando que... Sim. Não, do ponto de vista técnico, não será tão difícil assim. E realmente não foi. Esse ano, os 3 adversários do Palmeiras exigem o máximo respeito. O Del Valle fora de casa, obviamente, é um jogo de alto perfil. Sim. E os 3 próximos adversários do Campeonato Brasileiro? Também. Com a vantagem de que 2 deles são em casa. São em casa. Né? Só que um em Barueri e outro não é bem em casa. Casa é o Allianz, né? Isso. E depois é o clássico, né? E depois é o clássico com o São Paulo. Isso. E estou entrando nesse tema porque, na realidade, Renato, assim, são confrontos diretos em casa. É a hora que você olha e fala, seria bom fazer 3 pontos contra o Inter e contra o Flamengo para lá no segundo turno, quando jogar fora, de repente você ter uma gordurinha, manejar. Eu não sei se um planejamento, se dá para fazer uma coisa tão distante assim. Dá para você planejar uma coisa, no segundo turno e tal. Talvez seja jogo a jogo, como muitos técnicos falam, é jogo a jogo. Mas... se você está brigando por título, seria interessante 6 pontos contra esses
Principalmente esses dois aí que a gente está vendo na tela. E as decisões tomadas hoje e durante toda a temporada têm a ver com esse momento. Eu não tenho dúvida que a comissão e a direção ali, que eu acho que são decisões que você tem que tomar em conjunto. Eu não acho que comissões têm que segurar sozinho essa barra de poupar, de priorizar. Eu acho que são decisões que têm que vir de cima, elas têm que ser discutidas internamente. E eu tenho certeza que tudo que ele fez, não só hoje, mas fez contra o São Lourenço lá na Argentina, fez durante toda a primeira fase do Paulista, porque eu via muita gente, por que ele está rodando tanto no Paulista? É a hora, ele acabou de ser campeão brasileiro. O Abel, ele atingiu, por mérito, um status de, mesmo que você ache que ele está fazendo uma grande besteira, você para por aí e fala, não, é o Abel, vamos ver. O torcedor espera um pouquinho, né? E o torcedor tem muito isso. Então, eu tenho certeza que o Abel e a comissão e a direção, tudo que eles vêm fazendo nesse sentido de dar cancha para esses meninos, rodar elenco, fazer essa briga por titularidade, é pensando nessa... Porque, assim, não é uma fase aguda do ano, mas é uma fase importante. É um jogo com dois... times diretos, que eu acho que vão brigar sim por título com o Palmeiras, e em casa. Esses pontos você não consegue mais recuperar. Exatamente. Entendeu? No começo do campeonato? Mas são confrontos diretos. O jogo contra o Del Valle, como disse o André, é o principal jogo da fase de grupos para o Palmeiras, o jogo talvez mais difícil que ele vai ter. E é fora, né? E é fora, é o jogo mais difícil que ele vai ter pela frente. Então eu vejo todas essas ações até aqui na temporada para este momento. E assim, vai ser um campeonato que, além de difícil, ele vai ter a questão atípica de um quarto desse campeonato, vários times vão jogar sem vários jogadores. Isso, a gente tem que lembrar, esse campeonato, a gente durante a semana... Que é a piada máxima, né? Durante a semana passada, a gente fez muita projeção, né, de quem é o favorito pro brasileiro, quem briga por título e tal. Não dá pra saber, cara, porque a gente tá falando do meio do ano, de um quarto do campeonato que o Flamengo não vai ter 6, 7 jogadores que ele investiu pesado. O Palmeiras a mesma coisa, o São Paulo, na última convocação do Dorival, não tinha Rafael, não tinha Pablo Maia. Para falar dessa sequência de jogos, o Inter também. Exatamente. Então, assim, é um campeonato que ele é uma incógnita, realmente. Normalmente o brasileiro é uma incógnita. O desse ano, como disse o André, é um absurdo você ter um quarto do campeonato sem poder utilizar jogadores que você investiu. Um campeonato auto-boicotado. Exatamente, isso. E a crítica do Braz, acho que na sexta-feira, que é da coletiva, e do Spindle, é correta nesse sentido. Sem dúvida nenhuma. Só para a gente fechar aqui, esse ano está sujeito, além à janela de transferências, que todo ano está sujeito à Copa América e só não está sujeito aos Jogos Olímpicos porque o Brasil não se classificou. Ainda tinha essa, é verdade. Porque ainda tinha essa no pacote também. Fecha aí, Eugênio. Eu queria destacar o lance do gol do Palmeiras. Pode falar. E a semelhança dele com os gols marcados no segundo tempo contra o Liverpool na quinta-feira. Bola que sai da intermediária do Veiga, pingada na entrada da área ou dentro da área, para um grupo de 4, 5, 6 jogadores que chegam ao mesmo tempo pisando nessa área. Então, esse é o lance. O Rony está com a bola, quem cabeceia primeiro é o Endrick, que chega de trás é o Richard Rios, mas tem os meninos chegando pelo lado do campo. Os gols marcados no segundo tempo contra o Liverpool, um gol do Flaco Lopes e outro do Estevão, são basicamente o mesmo desenho. E Eugênio, uma característica interessante que o Palmeiras teve que até que desenvolver e se adaptar, o Palmeiras era um time de cruzamentos rápidos. Sempre pro Rony, a flechinha chegar, para os jogadores que chegam. Com o Flaco, você tem hoje um cruzamento um pouco mais viajado. E aí você tem outra alternativa. A gente falava sobre isso antes da entrevista do Abel, né? Sobre o trabalho feito para o Flaco Lopes ganhar peso e corpo, porque ele precisava conseguir sustentar mais na briga com os zagueiros, etc. E, assim, ninguém vai me convencer que nesse processo ele ficou mais forte e ficou apto a ter mais impulsão. Sim, é verdade. E aí a jogada do Piquerez no gol do título, que é uma jogadaça, do lado direito, ele busca a segunda trave, o Flaco sobe, mas demais. Ele pega a bola muito no alto, cabeceia e o Aníbal faz o gol. E, muito provavelmente, se as pessoas que conversam com o Flaco Lopes tratam desse assunto com ele, esse início de ano no qual as críticas acabaram, porque ele é um jogador muito mais eficiente em assistências e gols, e continua tão voluntarioso como ele era quando era criticado e uma parte da torcida pegava no pé dele,
Muito provavelmente a razão é esse trabalho, ele se transformou em um novo jogador. É uma questão de atingir o máximo potencial. Ele era franzino e não jogava com o peso que a comissão técnica do Palmeiras entende que o cara que faz essa função precisa ter. Sim. O trabalho foi feito, muito bem feito na parte científica e recompensado em campo. O jogador e o clube, evidentemente. E o time aprendendo a jogar com ele, com isso ele que é legal. Passar agora para vocês que o mercado da bola segue ativo na academia de futebol. Uma importante negociação que rendeu bastante assunto nos últimos dias foi a de Breno Lopes, que interessava ao rival Santos. Com vínculo até o fim do ano no Verdão, o atacante de 28 anos recebeu uma proposta de 3 temporadas do Peixe, que inicia a Série B no próximo fim de semana. Só que o próprio Breno recusou a troca de clubes. O Bolavig Brasil apurou que o Palmeiras já havia se acertado com o alvinegro praiano nos bastidores. Anderson Barros acenava renovar com Breno até o fim de 2025 para as tratativas com o Santos. Ainda que tenha recusado ir para a Baixada, o camisa 19 deseja sair na próxima janela, mas para o exterior. O grande motivo de Breno Lopes ter recusado ir para o Peixe é o sonho de jogar no futebol do exterior. O staff do atacante aguarda propostas da Europa, mais precisamente de mercados alternativos, como Rússia, Ucrânia e leste europeu. O que vocês acharam do jogo de ontem? Vocês são a favor da saída do Breno Lopes? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, deixe o like e até o próximo vídeo.